Você pode levantar suas mãos a Ele nessa manhã. Se você puder, por favor, faça isso. Se possível, feche seus olhos para que nada roube a sua atenção. Nós não temos outro anseio e nenhuma outra expectativa nessa manhã que não seja em Ti, Espírito Santo. Nenhum homem desse mundo pode nos impressionar, por mais habilidoso que ele seja, porque o único que tem poder para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é você, Espírito Santo. Por isso, venha aquecer o nosso coração nessa manhã. Venha aquecer o nosso coração nessa manhã. Venha com a sua glória e beije essa terra, Senhor. Vem nos aquecer nessa manhã, vem nos aquecer. Irmão, se eu fizer uma pergunta bem óbvia aqui, talvez a maioria de nós, a gente não sabe nem como responder, de tão óbvio que é, né? A gente pergunta aqui, Senhor, por que é que eu preciso de Ti? Se a gente fizer aquilo que vocês amam fazer, olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte, por que você precisa do Senhor? Não era nem para fazer isso, mas que bom que eles fizeram. Mas sabe, irmãos, eu acredito que o principal motivo de precisarmos de Jesus, além daquilo que é óbvio, a nossa salvação, a redenção, o enchimento do Espírito, é justamente nós entendermos que Jesus, Ele é o balizador de uma vida que diz que precisa dele. Isso tem a ver muito mais com a decisão que eu e você precisamos tomar de não escolhermos os caminhos mais curtos. Talvez a gente se tornou um tipo de povo ao redor da terra como igreja que a gente sempre quer um caminho mais curto. Porque o caminho mais curto, ele parece que é mais fácil de chegar e de fato é. Só que o problema de você encurtar o caminho é que você perde a experiência da viagem. E é na experiência da viagem que você vai sendo formado. É por isso que nós somos peregrinos nessa terra. Lembra do pai da fé, Abraão? Ele foi chamado de um lugar de conforto para se tornar um peregrino. E peregrinar é andar no risco. Peregrinar é andar no risco constante de ser dependente de Jesus, de não saber o que vai acontecer no próximo passo, de saber que eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada, mas o que vai acontecer no meio do caminho eu não sei. É por isso que o chamado de Jesus para Abraão foi: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. E ele disse: vai para a terra que eu te mostrarei. E gente, eu não sei vocês, mas em dias de hoje, como a gente tenta buscar tanto conforto, e a gente busca tanta certeza para não dar passos errados, alguém me propor que eu vou sair de um lugar onde eu estou estabelecido e vou para um lugar que eu não sei nem qual é, porque ele vai me mostrar, não parece uma loucura? Não parece uma coisa tão antibíblica? Mediante as coisas que a gente tem escutado hoje em dia, não é? Como assim eu vou sair da minha terra e vou para um lugar que o Senhor ainda vai me mostrar? Que garantias eu tenho? Irmãos, entendam uma coisa e por favor guarde isso no seu coração. Se o que Deus declara sobre nós não for a garantia que eu e você precisamos ter, não importa aquilo que alguém te prometa, isso nunca vai ser suficiente para te fazer andar nas medidas de Deus. E eu creio que estes são dias onde a igreja precisa parar de andar na medida dela e começar a andar na medida do noivo, na medida do cordeiro. E a medida do cordeiro continua sendo um sacrifício antes de uma ressurreição. E todo aquele que deseja a glória da ressurreição sem o esmagar da cruz, ele não pode desfrutar e viver daquilo que é promessa de Deus, daquilo que é verdade do Senhor. Então eu creio, irmãos, que nós estamos na iminência de uma proposta sedutora, que é a proposta de encaminhar, de encurtar o caminho das coisas que o Senhor nos traz, o caminho das coisas que o Senhor prometeu, mas acima de tudo, o caminho do retorno de Jesus. Porque, irmãos, se a gente se tornar um tipo de igreja para ser confortável no nosso espírito e na nossa carne, se a ausência física dele aqui não mexe no nosso coração, a ponto de entendermos que quanto mais eu amadureço, mais eu apresso o retorno dele, então eu sou qualquer coisa menos a igreja de Jesus.
Porque a igreja de Jesus, ela não quer só o poder, a presença, os milagres, as maravilhas, os sinais, as conferências. O que ela quer é a presença física de Jesus aqui na terra. Vocês não estão reformando um templo para receber irmãos para uma grande conferência na Europa. O que vocês estão fazendo aqui, irmãos, é apenas algo que está os amadurecendo. Não é sobre a mudança do prédio, mas é sobre a mudança que está sendo feita no coração de vocês como igreja. Estes são dias onde o Espírito está reformando a igreja. Ontem nós estávamos aqui na obra e eu tinha chegado de viagem e eu venho de um lugar tão distante e eu não sou o Shrek. Vocês estão vendo que eu não sou verde, passou um pouquinho do ponto. Não colheram antes. Mas ontem quando eu cheguei, irmãos, fiz uma viagem super tranquila, maravilhosa, dormi no voo. Quando eu cheguei, fui passar ali na imigração, o irmão disse: então, você tem uma carta convite? Eu disse: não. Eu disse: quem é você? Eu disse: eu sou Edilson. Você está indo para onde? Eu disse: para a casa de Jessé. E você veio fazer o quê? Que eu vim pregar numa conferência evangélica. Ele olhou para mim e estava escrito na cara dele: tu é pastor. Aí ele disse: a carta convite, você não trouxe? Eu disse: não, porque das outras vezes eu trouxe e nunca precisei. Ele disse: mas vai precisar hoje. Quase que eu dizia: pode ser a do ano passado. Aí eu entrei em contato com o Jessé, que entrou em contato com o ministro da imigração do Mevan Braga, Anderson. E os irmãos foram fazer uma carta convite, preparar os documentos de Jessé. Gente, fotos horríveis. O Jessé jovem, cara, a long time ago. E aí quando eu volto lá para o irmão da imigração, o irmão começou a me fazer perguntas. A primeira pergunta dele foi: Jessé é um nome bíblico, né? Eu disse: é. Quem foi Jessé? Eu disse: meu Deus, eu estava me sentindo numa escola bíblica dominical. Eu disse: o pai de Davi. Aí ele: teve um profeta, não foi, que foi lá ungir Davi? Como era o nome dele mesmo? Aí eu: Samuel. Aí ele: Davi tinha? Eu: irmãos. E Davi foi? Eu disse: rei. Aí quando ele foi fazer a próxima pergunta, eu disse: mas antes de ser rei, Davi cuidava das ovelhas do papai. Porque o Davi que tinha coroa na cabeça só foi chamado para ter uma coroa porque ele tinha amor no coração. O irmão olhou para mim e disse: eu também sou da igreja da cidade. Eu digo: é nada. Aí teve uma parte que eu não posso expor o irmão aqui. Eu disse que conheci o pastor da igreja dele lá no Brasil. O irmão ficou meu amigo. Mas quando eu passei lá, né, fui liberado para entrar aqui, fui buscar minha mala, eu me lembrei das perguntas que o irmão me fez. E a palavra que o Senhor saltou no meu coração foi: este não é um tempo para mensagens complexas, esse é um tempo para mensagens simples. O povo precisa voltar a saber: Jessé é o pai de Davi, Davi foi o rei de Israel, Davi cuidava das coisas do papai. Jesus é o Filho de Deus, Jesus morreu para salvar o pecador pode ser salvo, a igreja é a casa de Deus, a presença habita no meio do povo. Eu preciso de arrependimento, eu preciso de graça e eu preciso pavimentar um caminho, porque Ele prometeu que ia para o Pai, mas que voltaria para nos ter para Ele mesmo. Então estes não são dias, irmãos, de mensagens complexas, de chegar aqui e tentar te explicar o que o grego queria dizer, de tentar explicar os embates dos helenistas contra os saduceus. Não, o que eu quero lembrar para você nesses dias é a mensagem mais poderosa do universo. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele padeceu na cruz, mas ao terceiro dia a morte não pôde resisti-lo. Aquela pedra rolou, ele ressuscitou, ele andou com os discípulos, ele enviou o Espírito, mas ele prometeu que voltará. Então eu não quero me conformar em ser uma igreja que viveu uma parte da história. Ainda existe um final incrível a acontecer. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse tem que ser o anseio do nosso coração. Mas buscando caminho curto, a gente não vai desfrutar desse. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo. Mateus capítulo 7. E nós vamos ler a partir do verso 7. Mateus 7, 7.
Se você puder, repita assim comigo, diga assim: eu creio que esta Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que esta Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que esta Bíblia diz que eu tenho. E eu vou para onde esta Bíblia diz que vou. Verso 7 diz assim a palavra: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, o que abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará tão bem para os que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Preste bem atenção no verso 13. Entrai, pois, porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz fruto bom, e toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar bons frutos, e nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore, pois, que não der fruto bom, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram contra ela, e ela caiu. E grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo a autoridade, e não como os escribas. Jesus, nós amamos o seu coração, e queremos aprender a amar tudo aquilo que está dentro dele. Mas especialmente, Senhor, nessa manhã nós pedimos que o nosso coração possa se estreitar com a sua verdade eterna, com a sua palavra. Senhor, que não seja uma manhã para informação, que não seja uma manhã, Senhor, apenas onde vamos ouvir algumas coisas novas, mas que essa seja uma manhã onde possamos ouvir o mesmo rude fundamento que continua transformando o coração do perdido, que continua restaurando aquele que está fraco, que continua levantando o que está caído, que continua aumentando as medidas daquele que já tem crescido. Por isso, Senhor, nessa manhã eu te peço que o Senhor continue agindo na nossa vida. Jesus, nosso Senhor, nosso irmão mais velho, nossa esperança da glória. Eu peço que o Senhor, por favor, opere em nós as suas maravilhas. Somos homens comuns, não temos nada de extraordinário para fazer, mas temos um Deus que é tão extraordinário, que é capaz de fazer coisas incríveis no nosso meio. Por isso nós te imploramos, faça o Senhor coisas incríveis no nosso meio. Em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Edilson Augusto. Sou lá de João Pessoa, na Paraíba. Nascido, criado, formado e querendo ficar lá. Toda vez que eu vou num lugar, o pessoal pergunta, tu não tem uma palavra para ir para outro canto? Não, eu disse, não tenho e nem quero saber, me deixa em paz. Deixa eu aqui na minha praia todos os dias, está tudo certo, está tudo tranquilo. E, irmãos, sou casado com Mores, linda, maravilhosa, colossal, absoluta, estratosfericamente maravilhosa. Ela não chegou aqui ainda, mas quarta-feira ela está vindo para cá e a gente vai estar junto aqui. Mores, linda, loura e maravilhosa. Não é loura original, mas eu mando pintar porque eu gosto. E a gente tem servido ao Senhor numa casa lá em João Pessoa, na Fonte. E ao todo, irmãos, nós temos algumas casas também em outras cidades, em outros estados. E estamos vindo em 24 irmãos aqui para essa conferência.
Vai ser um tempo muito precioso, um tempo muito incrível. Iveson já está aqui, um filho precioso, e foi bem na hora que já se mandou orar pelos filhos que ele chegou. Deus tem, né? Está aí na paleta, né, filho? Glória a Deus, muito bem. E a gente tem tentado pavimentar um caminho na nossa cidade, na nossa terra, para um coração, para um povo que ama Jesus verdadeiramente. Mas, irmãos, o que eu tenho sentido e experimentado nesses dias, e desde o começo do ano eu tenho falado, é que eu acredito que esse é um tempo de retorno. A gente tem falado muito sobre Oséias 6, vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Nós temos muito falado sobre o Jesus ressuscitado, que nos faz um convite por meio daquilo que Ele fala para Maria comunicar aos seus amigos. Você lembra que quando Jesus ressuscitou, Ele encontra com Maria, e a conversa dele com Maria Madalena é: fala para os meus amigos que vão lá para a Galileia, porque lá eles me verão. E a Galileia, para mim, fala muito sobre esse lugar de retorno, porque o que é a Galileia? A Galileia é o lugar onde os discípulos foram chamados para ser o que eram. E eu acredito que o Senhor está chamando a igreja a voltar ao lugar original, para ser o que era. Nós não somos a igreja por aquilo que nós produzimos, por aquilo que nós criamos, mas nós somos a igreja porque alguém nos chamou, e esse alguém se chama Jesus. Amém? Está vendo, irmão? Já sei cortando esses tapetes aqui. Embora eu pareça um gênio, eu não sei voar em cima deles. Os tapetes aqui do Gessé. E eu acredito de verdade, meus irmãos, que esse é um tempo onde nós precisamos voltar para esse lugar de simplicidade, de um evangelho entendível, de um evangelho compreensível. E quando eu abro as escrituras, eu preciso fazer isso. Eu não sei vocês, irmãos, mas um tempo atrás da minha vida, eu comecei a perceber que todas as vezes que eu lia a escritura, eu estava querendo achar uma revelação bombástica. Todas as vezes que eu li a palavra, aí chegou um momento que eu comecei a perceber que todas as vezes que eu li a palavra, eu estava querendo escrever um... Aí eu, obviamente, né, como um cristão, como um homem de Deus, um servo do Espírito Santo, aleluia, eu disse: Deus, isso está completamente errado. Eu não posso ser alguém que apenas quer vir aqui para buscar uma palavra. Eu quero agora, Senhor, buscar revelações para mim. Aí eu comecei a fazer a mesma coisa, só que para mim mesmo. Então eu estava lá buscando sempre uma palavra, e eu comecei a perceber que, embora eu não pregasse, primeira oportunidade na mesa, talvez eu estava lendo, e passou um sabiá cantando, e aquele sabiá me lembrou a liberdade dos pássaros. E eu queria falar sobre liberdade. A palavra diz, né? Onde há o Espírito, aí a liberdade. Os irmãos não entendiam nada que eu falava, nem eu, e muito menos o sabiá. Porque, irmãos, um dia eu estava orando, e aí eu fiquei com vergonha do que eu fiz nesse dia. Mas ele disse assim a mim: então, filho, é procurando a nova revelação que você está construindo a nova heresia. Senhor, que palavra reconfortante para o meu coração. Irmãos, isso faz muito tempo? Não, isso tem coisa de 6 meses. Foi um dia desse. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu acho que o nosso maior desafio como igreja hoje não é saber o que é evidentemente do diabo. A gente já sabe. Você sabe o que é adultério, sabe o que é mentira, sabe o que é pecado, sabe o que é roubo. O nosso maior desafio nesse tempo é saber discernir aquilo que parece ser de Deus, mas não é. Aquilo que tem muita aparência de Deus, mas não é completamente de Deus. Nós temos que entender que a verdade de Deus, ela não é 99%, ela é 100%, ela é cheia, ela é completa. Porque 99% de verdade é uma mentira inteira. E eu preciso entender que esse evangelho me chama para andar num lugar de verdade, e eu preciso viver a verdade que está nessa escritura, até que em mim ela se torne uma realidade. Amém? Porque essa verdade real que eu leio precisa ser transferida para a minha vida, para que essa verdade se manifeste como uma realidade e não haja distância. Obrigado, meu amigo. Posso tirar esse negócio aqui? Pelo amor de Deus. Obrigado. Eu fico me sentindo Xuxa, numa versão um pouco mais bronzeada, mas... Então, quando essa semana eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor trouxe ao meu coração, eu não consegui sair dela ainda, nesses últimos dias. E eu não quero falar hoje sobre você bater a porta para receber o seu milagre. Hoje eu também não quero falar para você simplesmente sobre cuidado com os falsos profetas, eles estão aí soltos, pregando na igreja, adivinhando o CPF. Isso é tão sério, irmãos, que um dia, isso não é brincadeira, isso é baseado em fatos reais, tá? Um irmão chegou e falou assim: cara, tem um cara incrível, falando com um colega amigo meu, pastor, tu tem que trazer ele na tua igreja. Por quê? Cara, sabe o que é que ele faz? Ele coloca um irmão na parede e diz assim: mexa, e o irmão não se mexe. Eu e o outro irmão, a gente olhou para a cara dele e disse: e aí? Ele disse: cara, na unção do Espírito Santo. Digo: meu Deus do céu. Eu disse: irmão, como assim? E, cara, ele fica fixado na parede, não consegue se mexer. Eu disse: então, de onde eu vou? Não é demônio, capeta. Isso aí é... Qual o propósito de Deus de hoje me deixar fixado numa parede?
Imagina Deus do alto do trono dele gostaria de hoje liberar uma palavra sobre você, o quê? Parede, todo mundo. Gente, nós temos que ter cuidado, porque sabe por que a gente está rindo? Porque isso é tolo, né? Mas tem irmãos nossos que estão acreditando nisso e vivendo nisso. E sabe qual é o problema maior? É que muitos desses homens estão liberando palavras na vida desses irmãos, e esses irmãos estão esperando que algo que Deus nunca prometeu se cumpra. Eu estava falando sobre isso com o Pedrão. Cadê Pedrão? Está por aí. Pedro, se manifesta. Pedro foi arrebatado, em nome de Jesus. Está vendo? Tu que não acreditava no arrebatamento secreto, Pedro foi. Foi pescar. Irmãos, nós precisamos aprender, e eu quero começar declarando isso sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Se você recebeu palavras na sua vida que nunca foi Deus que falou, se você recebeu profecias que você está esperando que se cumpra, que nunca foi Deus que falou, e você está frustrado com isso, em nome de Jesus eu quero orar para que essas mentiras sejam desabilitadas da sua vida. Em nome de Jesus, irmãos, palavras que nos promovem, a gente sempre quer receber, né? Então toda palavra, toda profecia que me promove, e geralmente é você vai viajar às nações de avião, vem profecias para você. Eu vejo você escrevendo livros. É quase uma unção de Chico Xavier gospel. O irmão está psicografando lá. Eu vejo você, Débora canta. Débora, eu vejo você gravando. É nada. Menino, que revelação poderosa. Débora, meu Deus, eu estou gravando. Tem irmão que promete que o outro vai gravar um CD, ninguém nem escuta mais CD, irmão. Está tudo lá nas plataformas digitais. Só que o nosso desejo de querer ouvir aquilo que a gente quer, de querer encurtar o caminho, faz com que a gente acabe se perdendo daquilo que é cristalino e puro na palavra. E Jesus é esse padrão. Porque, irmãos, eu li o texto não pela construção dele, mas pelo findar do texto. Porque Jesus, ele começa trazendo tantas lições preciosas, primeiro sobre buscar o Senhor. Depois ele continua falando sobre nós termos uma compreensão de não nos perdermos por causa do caminho. Né? A porta larga, o caminho largo é o caminho de perdição. Jesus, ele vai denunciar os falsos profetas. Jesus, depois ele vai fazer um comparativo do fruto, do tipo de fruto que você tem, e você fica logo pensando, né? Quando você lê um texto como esse, você fica logo pensando, fulano tem frutos podres, converte ele, Jesus, enquanto os meus frutos são bons. Aí Jesus chega no final e ele diz assim: todo aquele que ouve essa verdade e coloca em prática, eu vou comparar a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele começa a dizer um processo que a casa construída sobre a rocha passa. E, gente, não é um processo nada bom, né? Ele diz que vem um vento, os rios sobem, a água dá contra a porta e a casa não cai, porque foi construída sobre a rocha. Só que ele fala também que o tipo de homem que ouve essa verdade dele, que ouve essa palavra e que não consegue colocar em prática, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E o que é que acontece sobre alguém que construiu a casa sobre a areia? A mesma coisa que acontece com alguém que construiu a casa sobre a rocha. É a mesma coisa. Vieram os ventos, os rios subiram, deram contra a porta e a casa caiu. Porque é o findar que faz a diferença. O que Jesus está dizendo é: você vai construir a sua casa sobre a rocha, você que coloca em prática, você que ama a sua esposa, você que ama o seu marido, você que está na igreja, você que está vivendo Maranata, você que está fazendo tudo certinho. Eu quero te dar uma grande notícia: você vai passar pelas mesmas coisas que alguém que não faz o que você faz está passando. Você vai passar pelo mesmo processo. Só qual é o nosso problema? É que pelo fato de estarmos fazendo a coisa correta, ou de acharmos que estamos fazendo a coisa correta, nós nos julgamos imerecedores dos processos difíceis. Nós achamos que toda a ventania que vem, que toda a água que subiu, que todo o vento que deu contra a porta é o diabo nos resistindo. É o inimigo operando contra nós. E a gente faz isso mesmo, gente. A gente sai dirigindo, aqui não, aqui em Braga, graças a Deus, ninguém dirige mal, mas no Brasil vocês sabem como é. Então você sai dirigindo e você sai atrasado de casa. Tu tem um compromisso às 7 da manhã, sai de 8h55, desesperado, se maquiando dentro do carro, jogando coisa para o alto. Quem passa do lado do teu carro e olha, acha que tu está possuído, alguma coisa acontecendo. Aí tu está lá, bate no carro, desesperado, meu Deus, já chega no trabalho. Aí, quando acalma tudo, faz uma postagem no Instagram. Queria trazer uma reflexão para os irmãos. Hoje eu saí de casa e vocês sabem que quando a gente faz a obra de Deus, o inimigo é terrível. Apareceu contra mim, bati o carro hoje, saí atrasado de carro, o despertador tocou, não consegui me levantar. Não sei o que houve.
tem um demônio chamado preguiça, que ele atua na vida daqueles que não querem levantar da cama. Irmãos, e a gente começa tudo a colocar a culpa no diabo. Eu não estou querendo dizer que ele é coitadinho não, tá? Eu só estou querendo dizer que ele não é tão bom quanto você acha. O diabo, ele é um enganador, mas ele também já foi derrotado. Eu posso ouvir um amém? E quando a gente começa a compreender isso, quando o nosso coração começa a entender isso, a gente começa a ver de quem é a culpa de 99% dos problemas que a gente passa. De quem é a culpa? É nossa. O problema, irmão, sabe o que é? É que a gente é só o bebo na ladeira. O diabo é a mão que empurra. Mas quem foi que encheu a cara de cachaça? Foi o bebo. O diabo é só a mão que empurra. Então a gente tem que ter a vida e uma conduta para que quando o diabo tentar nos empurrar, ele não consiga, porque nós estamos andando nas medidas de Deus, amém? Isso não significa que eu não vou passar por dificuldades, irmãos. Isso não significa que a morte não pode tocar a minha casa, que a enfermidade pode chegar. Eu não estou dizendo que você tem que orar por isso não, tá? Pelo amor de Deus, não acorda, mãe, e diga: Senhor, eu estou no processo, manda dor, manda guerra, Senhor, manda dívidas. Não faça isso. Manda sofrimento, Senhor. Ainda bem que o Russo não está aqui para dizer morra. Eu não estou falando isso, irmãos. O que eu estou falando é que nós vamos entender o fim das coisas. E aí Jesus, depois que ele termina isso, o autor, Mateus, ele faz uma declaração, ele escreve algo. Ele escreve uma percepção dele. E a percepção dele sobre o que Jesus fala é: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão fez o quê? Se admirou da doutrina que Jesus trouxe. Mas por que é que ela se admirou? Ele diz: porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Irmãos, o que é que autoriza alguém? O que é que me dá autoridade para estar num lugar? Quando eu estava vindo para cá, antes de ser barrado a primeira vez, eu fui barrado lá em Recife, né? Barrado como? O trânsito de Recife. Então você tem que sair muito cedo. Saí de João Pessoa, cheguei em Recife, eu digo: meu Deus do céu. Sabe, estou saindo de Jerusalém e entrando na Babilônia. Não, Recife é lindo, gente. Vocês sabem que João Pessoa é só o quintal de Recife. Só que é um quintal lindo, com praias paradisíacas. Gente, pensa num trânsito. Aí teve uma hora que eu estou do lado do aeroporto, num engarrafamento. Aí o irmão que estava me levando disse assim: o aeroporto já é aqui, pastor. Ó, bem que o senhor podia aí entrar nessa casa e já estar na pista do aeroporto. Aí eu disse: irmão, eu estou tão perto e tão longe, né? Porque eu estou bem perto do aeroporto, mas aqui não tem uma porta que me autoriza a entrar aqui. Irmãos, o fato da gente estar na igreja significa que a gente está perto de pessoas que estão próximas de Jesus. Amém? Mas não é isso que te autoriza a entrar no mesmo lugar que você está vendo alguém. O que te autoriza é entrar pela porta que autoriza. E a porta que autoriza é um relacionamento que é seu. Ninguém vai viver algo incrível com Deus admirando pessoas que têm relacionamento, mas imitando essas pessoas para que você possa ter autoridade e acessar o lugar que essas pessoas acessam, amém? É o mesmo Espírito Santo. Gente, não tem Espírito Santo Kids não. Vocês acham que o Espírito Santo chega para as crianças cantando 3 palavrinhas só? Não, irmãos. O mesmo Espírito que vem sobre nós que somos adultos, ele vem sobre as nossas crianças, amém? E quando ele vem, ele é irresistível. O Espírito Santo, ele não é pelo tempo do vigor da nossa juventude. Os mais velhos, vocês ainda têm mais uma medida para andar com ele. Ainda tem lenha para queimar aí. Enquanto você respira, Deus tem mais para fazer, amém? Então a gente não pode se conformar apenas com... Mas o que acontece com Jesus? E onde é que Jesus encontra essa autoridade? Abra comigo a sua Bíblia. Por Mateus capítulo 4. Hoje a gente está muito em Mateus. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. Você conhece o texto. No capítulo 3 estava tudo lindo e tudo maravilhoso na vida de Jesus. João Batista pregava sobre Jesus, aquele que viria que era maior do que ele não era digno nem de desatar as sandálias. Aí imagina a cena, um dia está João lá no Jordão pregando, de repente chega Jesus. Aí João aponta para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que cena linda. Todo mundo tira os olhos de João, coloca os olhos em Jesus. Jesus desce, chega nas águas e fala: João, eu vim aqui para você me batizar. Imagina a cabeça de João, pessoal. Um homem que estava batizando ali para a remissão dos pecados. Um homem que estava pregando arrependimento. Aí chega Jesus, o motivo da mensagem, e está todo mundo publicamente vendo que o motivo da mensagem também está querendo ser batizado.
Gente, imagina a cabeça das pessoas que naquele momento conseguiram raciocinar o que está acontecendo. É tipo assim, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se eu fui batizado por João, crendo no que ele vai fazer, por que ele está passando por esse mesmo processo aqui? Aí João também pensou isso, né? E perguntou, então Jesus, meu primo, não está errado não? Acho que o senhor se confundiu, né? Acho que é o senhor que vai me batizar, né? Ele disse, não João, para esse tempo é necessário que assim seja. Aí o texto fala que João foi lá, deitou Jesus nas águas. E quando Jesus foi retirado das águas, o que é que aconteceu? O céu abriu. O Espírito Santo desceu de forma corpórea, como uma pomba, repousou sobre a cabeça de Jesus, e uma voz do alto declarou, esse é o meu filho amado em quem eu tenho. Para quem foi que Deus falou isso? Não foi para Jesus. Ele falou de Jesus, mas ele falou para todos que ali estavam. O que Deus estava naquele momento fazendo era mostrando através de Jesus qual é o padrão a ser seguido. Jesus está sepultando o primeiro Adão, o que não deu certo, e levantando uma nova natureza, e agora Deus está dizendo, se vocês querem ser meus, vocês não vão ser mais administradores de jardim, porque vocês podem falhar e eu vou ter que expulsá-los, vocês vão ter que ser meus filhos. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Olhem para ele, vivam como ele, sejam como ele, porque vocês serão meus. Por isso que esse é o ensino de Jesus lá em João 3. Necessário é nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino do Senhor. E ele diz assim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Há um padrão. Agora Jesus está cheio, pleno, revelado, todo mundo ouviu a voz de Deus, falando quem ele era, e o que aconteceu com Jesus nesse momento incrível? Foi levado para o deserto para ser tentado pelo capeta, 40 dias. Que promoção maravilhosa. Tu imagina tu sair de um culto avivado, um momento incrível, uma revelação, um choro, pessoas te entregaram uma palavra, a voz de Deus falou de ti para as pessoas, e logo em seguida, quando você acha que agora vai explodir na internet, vai ganhar milhões de seguidores, vai escrever livros e vender cursos e ficar famoso, Deus te leva para o deserto e te dá de companhia o capeta. "40 dias e 40 noites, Jesus está lá jejuando, enfrentando lutas, batalhas no seu espírito. Aí no último dia chega um infeliz. E aí a história que a gente vai ler. Verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa parte agora, porque tem a ver com o que eu quero comunicar. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Gente, o que foi que o diabo mostrou para Jesus nessa hora? Todos os reinos de onde? Do mundo. E mostrou a glória desses reinos. Porque o que nós percebemos e precisamos entender é que da mesma maneira que todo mundo ali ouviu a voz do alto dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, o reino das trevas também ouviu isso. O inimigo também ouviu isso. E Jesus estava sendo tentado e provado dentro da sua carne e estabelecendo para nós um padrão. E que padrão é esse? É de que eu não tenho o direito de usar o fato de ser tentado como uma desculpa para escolher o pecado. Por isso que Jesus é esse nível onde eu sempre estou buscando nele a única chance de redenção que eu tenho. Quando a palavra diz, quando deixa-se claro que Ele em nós é a esperança da glória, essa esperança da glória, ela não é apenas sobre o dia glorioso, mas é sobre um caminho que me leva a viver esse dia glorioso. O dia glorioso não é um fato isolado, irmãos. O dia glorioso ele é uma construção de um povo que está pavimentando um caminho para que ele retorne.
tal qual nós estamos pregando, e quando ele retornar, talvez o pessoal pare para pensar, mas sem ele eles não são nada. Era justamente isso que naquele dia Deus estava fazendo com João Batista, colocando Jesus num lugar para que entendessem que sem Jesus a mensagem de João não era nada. E agora Jesus está passando por um processo onde ele está sendo provado no coração dele, não porque Deus queria formar o coração de Jesus, ou porque Jesus não era Deus, mas porque estava sendo colocado na carne de Jesus, eram impressões pedagógicas para que eu e você soubéssemos o que fazer para vencer o diabo. E o que é que eu preciso fazer para vencer o diabo? Não encurtar caminho. Jesus teve fome, o diabo ofereceu pão e Jesus escolheu a palavra. Jesus foi ameaçado, o diabo deu uma solução, Jesus escolheu a palavra. Agora o diabo, ele leva Jesus ao ápice daquilo que ele poderia escolher ou não. Porque Jesus sabia o plano do Pai. Você lembra no Getsemane, a oração de Jesus qual foi? Pai, se possível, passa de mim, todavia que seja feita a sua vontade e não a minha. Agora, imagina que o diabo está levando Jesus ao alto do monte e mostrando os reinos, a glória dos reinos, e ele faz uma proposta para Jesus. Veja o que está escrito, vamos continuar. Me perdi, gente. Verso 9. E disse-lhe, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O que está acontecendo aqui é que o diabo está fazendo uma proposta para Jesus que talvez nem ele saiba o que significava essa proposta, mas Jesus sabia. Porque a oração de Jesus no Getsemane revela a compreensão que ele tem do plano do Pai. E essa oração, ele sabia que ao beber o cálice da ira de Deus, ele estava absorvendo sobre ele um juízo que estava destinado para nós e que está destinado para aqueles que não vão escolhê-lo como Senhor e Salvador, que não vão reconhecê-lo como Filho de Deus. Só que Jesus está agora dizendo, Senhor, isso aqui é tão pesado que se for possível, passa de mim. O diabo deu a Jesus um caminho curto, para que ele fosse rei da terra, para que ele tivesse a glória dos homens, para que ele estivesse diante dos homens como um rei. E Jesus disse, eu não quero esse caminho curto, eu não aceito esse caminho curto, eu prefiro o caminho de ser traído pelos meus amigos, de ser preso injustamente, de ser chicoteado, de ser cravado numa cruz, de receber uma coroa de espinhos, de estar diante de pessoas que vão me cuspir, mas a sua vontade, diabo, eu não aceito, porque embora você me dê um resultado parecido, ele não é igual àquilo que o meu Pai me prometeu. Então nós não podemos, irmãos, ser um tipo de igreja que no domingo a gente está aqui orando, chorando, pulando, cantando no Espírito Santo, mas amanhã, quando estiver no nosso trabalho, nós vamos abrir pequenas concessões, achando que aquilo vai me dar vantagem, achando que aquilo vai me fazer ganhar um pouco mais de dinheiro, achando que aquilo vai me dar um pouco mais de visibilidade, e acreditar que tudo isso vai passar impune, porque a notícia é, não vai. Eu sei que você ama fazer isso. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, meu irmão. Agora fala como alguém que está vivo. Diga assim, meu irmão, vida com Deus não é um domingo. Vida com Deus é cada instante do seu respirar. E o que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que Ele está disposto a absorver mais uma coisa. Você lembra que lá no jardim, o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas. E quando Ele foi criar o homem e a mulher, a declaração dele foi, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem foi criado, depois Ele olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Olhou para o homem e disse, bichinho está tão solitário. O leão com a leoa, a girafa com o girafo, o elefante com a elefoa. Estava todo mundo lá, de par. Mas o homem não tinha um par. O Senhor faz Adão dormir. Matou, mas a gente fala sobre isso outro dia. Tira a costela de Adão. Obrigado, Senhor. Criou a mulher e disse, Adão, receba. Adão ficou muito feliz, minha gente. Imagina que momento glorioso, que momento maravilhoso. Só que Adão tinha uma missão. E que missão era essa? Governar. Governar sobre o jardim. Dominar sobre as coisas que Deus permitiu que ele dominasse. E ser obediente. Ser obediente contra a tentação do coração dele de achar que tudo que Deus estava lhe dando não era suficiente, porque ele não podia querer mais.
Uma das maiores tentações do nosso coração, irmãos, é não aceitar as medidas que Deus nos deu. E esse evangelho superlativo que é pregado hoje, quer te tirar de um lugar de conformismo com a vontade de Deus e te colocar num lugar onde você sempre acha que merece mais. E isso nos faz esquecer que nós já recebemos tudo. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisávamos. Se Ele não nos desse mais nada, a gente não tem motivo nenhum para ficar tristinho ou depressivo com Jesus. Nenhum. Ele já nos deu tudo. Lembra quando Paulo escreve, declarando lá na carta à igreja de Éfeso, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Isso é muito bom, né? Só que Ele fala onde é que essa sorte de bênçãos estão. Nas regiões celestiais. O problema é que a gente quer ter uma vida carnal acessando coisas que são celestiais. E isso não vai acontecer. Eu só acesso as coisas celestiais quando eu vivo de uma maneira celestial. A palavra de Paulo diante de Agripa foi rei, eu estou aqui porque eu fui obediente à visão celestial. Aquilo que eu recebi do céu eu não negocio, não importa o risco que isso me coloque. Não importa se eu vou perder amigos, se vai se fechar a porta de emprego, se o meu negócio vai falir. Não importa o que é que vai acontecer, se eu vou ser expulso, não importa. A minha visão celestial eu não negocio. E a minha visão celestial é, eu sou um representante de Jesus aqui na terra e eu quero que as pessoas olhem para mim e conheçam o Jesus da Bíblia e não o Jesus do encarte dos evangélicos. Porque o Jesus do encarte dos evangélicos, ele é um Jesus que parece que se adequa a cada lugar que ele está. Não é verdade? Então tem um Jesus que não bate palma. Tem um Jesus que bate palma. Tem um Jesus que não ora em línguas estranhas, mas tem um Jesus que ora em línguas estranhas. Eu já vi um irmão pregando dizendo não, que Jesus estava orando em línguas no Getsemane. Eu digo, vala-me Deus. Eu digo, mas baseado em quê, irmão? Senão só podia ser. Orando em línguas. Aí o irmão começou a chorar. E eu estou falando sério. Eu disse, irmão, por que tu está chorando? Porque eu estou imaginando Jesus orando em línguas. Como era a oração de línguas em Jesus. Senhor, me revela. Gente, eu fiquei olhando para o irmão assim, perplexo. Eu disse, irmão, Jesus orava em línguas. Não tem nenhuma linha sobre isso. Jesus ora na língua que ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser, mas não está escrito. A gente muitas vezes está apoiando no nosso coração palavra que Deus nunca disse. Sabe gente que chega e não, porque está escrito. Sei que aqui ninguém nunca fez isso, só lá no Brasil. Vocês chegaram aqui, isso aí acabou. Mas tem gente que, não, porque está escrito. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Não está escrito. Não tem. Mas isso é verdade? É? Sobre folha eu não sei. Eu sei que ele falou sobre cabelo. E comigo ele não teve nem aí para isso. Ainda bem que o corpo glorioso não tem defeito. E um dia vocês me verão com um coque samurai no reino milenar. É Dilson eu? Hã? Corpo glorioso. Irmãos, a gente cria muita coisa que não está na palavra. E a gente usa a palavra para criar coisa que não está na palavra. E as pessoas acreditam naquilo que a gente criou como se fosse a palavra. E quando você cria coisas que a palavra não diz, você acaba formando ídolos no coração dos irmãos. Tem muitos irmãos que estão andando com o coração cheio de idolatria no meio da igreja. Cheio de idolatria no meio das suas condutas. E a gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque parece ser de Deus, mas não é. Porque parece ser do Senhor, mas não é. Porque tem uma aparência espiritual, tem até uma música gospel tocando, mas aquilo não tem essência de Deus. O que Jesus está declarando aqui é algo muito mais profundo. Só que voltando para Adão e Eva, para a gente terminar a história, vocês lembram, o Senhor ele deu uma ordem a Adão, Adão, sobre todo tipo de fruta aqui, tu pode desfrutar, tu pode comer, tu pode fazer, governa sobre tudo, cuida da tua esposa, faz tudo direitinho, mas dessa árvore aqui, você não toca. Ele não disse nem não comer, não toca. Não era só a questão de não tocar na árvore. Só que para isso acontecer, Deus não colocou uma cerca elétrica ao redor da árvore. Deus não colocou uma fera selvagem. Não, o que Deus deu a Adão foi um limite. Ele deu uma palavra: Adão, seja obediente. Porque, irmãos, escute, Deus, Ele nunca vai querer te manipular a ser obediente a Ele. Porque a obediência manipulada é escravidão. E Deus ele não quer fazer da sua igreja um povo escravo. Deus fez da sua igreja um povo livre. Eu escolho livremente ser um escravo do amor de Deus. Amém?
Essa é uma escolha, essa é uma decisão minha. Da minha liberdade de querer estar preso às cordas de amor dele. A essa proposta de andar junto dele, de ter uma vida reta diante dele. A questão é, meus irmãos, tipo, a gente pega os 10 mandamentos. Quem aqui consegue cumprir integralmente os 10 mandamentos e nunca quebrou? Levanta a mão para dar uma olhada. Graças a Deus, eu já pedi para você escrever um livro para a gente aprender com você. Sabe por que a gente não consegue viver integralmente os 10 mandamentos? Porque aquilo é uma denúncia. Os 10 mandamentos é uma denúncia. Homens, vocês não são capazes de ser o que o meu filho é. Mas vocês têm agora um modelo e um padrão para um dia se tornarem como ele é. E para se tornar como ele é, vocês vão ter que aprender a viver como ele viveu. Se vocês querem um dia experimentar a glória redentora que está sobre o meu filho, vocês têm que aprender a viver a humanidade redimida que ele viveu. Aprender que a sua carne vai querer a tentação, mas você escolhe dizer não. A sua carne vai querer o pecado, mas você escolhe dizer não. A sua estrutura vai querer fazer um ídolo, mas você diz não. Eu vou continuar esperando. Vai aparecer uma proposta de caminho curto, mas você escolhe dizer não, porque você sabe que no processo você está aprendendo como um peregrino. Só que isso não te livra de passar as dores, de passar as lutas. Só que Adão, você sabe, a serpente bateu um papo com Eva, talvez orando em línguas. Eva caiu no canto da serpente. E ela não apenas tocou, ela comeu do fruto. Só que a proposta da serpente, gente, não foi uma proposta tipo, Eva, pega um bode daquilo ali, ó, arranca a cabeça dele, derrama o sangue dele aqui ao redor da árvore, faz um pentagrama e vem aqui e me invoca. Não. Sabe qual foi a proposta dele? Foi assim, não, Eva, vocês não entenderam muito bem o que ele quis dizer quando ele falou para não tocar. Aí olha a proposta. Se você comer, você vai se parecer com ele. Você vai ser como ele é. Gente, imagina alguém chegando para você e te dizendo assim, você tem a oportunidade de se parecer com a pessoa que você mais admira. Você tem a oportunidade de ser igual à pessoa que você mais ama. Que tal? Qual é o problema, irmãos? É quando você deixa de ter alguém como uma inspiração e transforma alguém num alvo. Porque quando você tem alguém como uma inspiração, você quer ser como ele é. Mas quando você transforma alguém num alvo, você quer ser quem ele é. O que aconteceu é que o engano da serpente foi fazer com que Deus deixasse de ser uma inspiração para Eva e se tornasse o alvo de Eva. E o alvo no sentido de querer ser como Deus era. Ela foi enganada. Ela enganou o homem. Reclamem com Paulo as mulheres. Foi Paulo que disse. Assim como a serpente enganou Eva e Eva enganou Adão. Foi Paulo. Por isso que ele não era casado. Ele jamais diria isso se fosse. Assim é muito fácil. É uma das coisas que eu vou dizer para ele. Paulo, é muito fácil. Sem casar. E vou sair assim. Balançando meus cabelos negros grandes. Ainda vou prender aqui assim, falando com ele de costa. Mas o que acontece ali é uma ruptura de princípio. Você já conhece. As consequências disso você já conhece. Mas eu quero destacar uma consequência. Você lembra que o Senhor Deus, ele em 6 dias finalizou a criação e no 7º ele descansou. Estava tudo pronto. Depois do pecado o Senhor criou outra coisa. O que foi que ele criou? Você lembra que ele deu uma sentença para a serpente, deu uma sentença para a mulher e deu uma sentença para o homem, mas ele deu uma sentença para a terra. Produz a terra espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos. Adão, você agora vai ter que lavrar a terra, vai ferir a mão para poder comer. Isso aqui, a boquinha da obediência acabou, está rompido. Foram expulsos do jardim, lá vai Adão fazer isso. O texto fala que eles geram 2 filhos, Caim e Abel. O que é que Abel fazia? Abel cuidava das ovelhas. E Caim era lavrador. Ele cuidava da terra. Eu gosto de olhar para Caim e Abel como as 2 naturezas de quem nós somos. Porque Caim fala de um tipo de homem que cuida daquilo que é a semente da desobediência. E Abel fala de um tipo de homem que continua cuidando da semente da obediência. Porque o que Adão fazia no jardim era cuidar da criação. Era cuidar dos animais.
E eu gosto de olhar para Abel como alguém que vivia como se estivesse no jardim, sem no jardim estar. Porque talvez o que eles não entenderam naquele momento é que a coisa mais importante era saber que, tendo quebrado um princípio, eles deveriam agora não usar isso para ter uma vida longe de Deus, mas fazer de tudo para resgatar uma vida ao lado do Senhor. E Adão tinha um relacionamento com Deus, a ponto de saber aquilo que agradava o coração de Deus. Obviamente que sem Jesus não haveria redenção. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer para você é que eu e você precisamos aprender que, embora a estação da nossa vida não pareça ser um jardim, embora a estação da nossa vida não pareça ser tão boa nesse momento, embora você esteja passando por alguma luta, por algum dilema que você julgue que não deveria estar, precisamos continuar vivendo como se no jardim estivéssemos, ainda que no jardim não estamos. Eu posso ouvir um amém? Se eu começar a compreender isso, irmãos, eu vou começar a andar dentro de uma medida de Deus, onde eu não me movo mais pelo cenário, mas eu estou me movendo por uma palavra de obediência ao meu Senhor, andando nessa verdade do meu Senhor. E é justamente isso que Cristo vem fazer. O cenário é controverso, o cenário é terrível, é aterrorizante. Porque, irmãos, imagina aquilo que está acontecendo não apenas no reino físico, mas no reino espiritual. Imagina que tudo isso aqui tem um padrão estabelecido e tudo que Jesus está fazendo é muito intencional, inclusive passar pela dor. Mas tem uma coisa que me pega e eu queria só que você refletisse sobre isso. É que essa terra que produziu espinhos e abrolhos, e foi esse sinal da maldição da terra chagada por causa do pecado do homem. Quando Jesus, ele está sendo açoitado, e ele está ali mudo como um cordeiro indo para o sacrifício. O texto sagrado fala que eles mandaram tecer uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus. Jesus é cravado na cruz com uma coroa de espinhos. Só que, irmãos, para mim, e eu quero encerrar lendo esse texto. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, você conhece esse texto? Mas porque para mim isso daqui tipifica o que deu autoridade para Jesus ser quem ele era. Autoridade para Jesus poder, mesmo diante de um cenário dilacerante, ser alguém que estava vivendo algo que era glorioso e vitorioso, embora o mundo não assim visse. O texto diz que naquele dia, enquanto ele está cravado numa cruz, com uma coroa de espinhos, com o seu corpo completamente rasgado pelos açoites, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Irmãos, eu tive a oportunidade de alguns anos de ir a Israel, e na nossa cabeça ocidental, a gente sempre imagina a crucificação como os quadros que a gente vê, né? Aquele monte bem alto, Jesus lá em cima no meio, que a gente ficava imaginando, como é que Jesus chegou lá em cima, depois de ter apanhado tudo isso? Aí estão lá os dois ladrões, a gente vê aquela cena, Jesus, e aí eu tive a oportunidade de estar lá, no Gólgota. Ainda tem uma parte do Monte Calvário que você percebe nitidamente na rocha o rosto parecendo com o rosto de uma caveira, né? Caveira não tem rosto, mas enfim, é uma caveira lá. E eles fizeram um estacionamento de ônibus e tem uma rua que passa assim. E o guia disse, esse era o lugar onde eles eram crucificados. Aí eu fiquei olhando, disse, no meio da rua? Ele disse, era no meio da rua. Ele disse, mas não tinha um monte bem alto não? Aí ele disse, não, isso é só lá na nossa... Ele é brasileiro, de Curitiba até esse homem que estava lá. Isso é só na nossa terra, meu amigo. Jesus ele foi crucificado nessa região aqui. E quando eles eram crucificados numa altura onde as pessoas passavam meneando a cabeça e cuspiam em Jesus. Aí fez sentido para mim. Porque eu ficava imaginando também, como é que alguém conseguiu cuspir tão alto daqui lá em cima, né? Imagina, Jesus está crucificado lá. A cruz de Jesus era maior toda vez, né? Todo quadro, o irmão tinha que ser assim, bom de pontaria e ter muita força para chegar lá. Gente, o nosso Senhor estava nu, com o corpo rasgado, com a coroa de espinhos, cravado numa cruz, onde pessoas passavam, cuspiam nele, e ainda colocaram uma escrita na cruz, que dizia o quê? Jesus Cristo, Rei dos Judeus. O que estava acontecendo naquele dia, para qualquer pessoa, é um cenário de derrota, gente. Imagina as pessoas vendo aquilo. Imagina, é por isso que é tão escandaloso a gente apresentar esse Cristo como um Salvador. Como é que tu apresenta um Cristo como Salvador e tu fala o que foi que ele fez para me salvar? Ele morreu. Não tem lógica para esse mundo.
Porque esse mundo quer formar homens imortais. Os imortais da academia de letras, os imortais da academia de não sei o quê. Lembra disso? Nós queremos formar homens que não morrem. Aí vem Jesus para morrer, para nos salvar. Aí está o cenário da cruz dilacerante, Jesus está cravado naquele lugar. E Paulo escreve aos Colossenses dizendo: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz sobre eles. Aquilo que diante dos homens era um cenário terrível de morte, era no reino espiritual um cenário terrível de morte para o inferno. Era um cenário terrível de morte para a própria morte. Porque foi depois desse dia que esse homem que pregava com autoridade, teve autoridade para descer ao Sheol, ao mundo dos mortos, a tomar das mãos do diabo a chave daquele lugar, a vencer a morte. Gente, imagina o desespero do inferno ouvindo os passos de Jesus se aproximando daquele lugar. Imagina eles pensando: quem é que está entrando aqui nesse lugar? E ao terceiro dia, está amanhecendo o dia, e chega Maria, vim ungir o corpo do meu mestre. Quando ela chega lá, a pedra está removida. Ela olha e não acha nada, e dá um desespero no coração daquela mulher. O texto diz que ela fica desesperada: roubaram o meu mestre. E aí tem um caba lá. Caba no Nordeste é pessoa, tá? Tem uma pessoa lá no jardim do sepulcro, e ela olha para onde e diz assim: levaram o corpo do... Por que você está chorando? Levaram o corpo do meu mestre. Se você souber onde é que ele está, me diz que eu vou buscar. Olha o desespero de Maria, gente. Imagina Maria sozinha indo buscar o corpo de Jesus, que ela ainda não tinha entendido o que tinha acontecido. Mas o texto fala que quando ele disse Maria, quando ele a chamou pelo nome, já dizia Ana Paula Valadão, ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Gente, era Jesus. Ela olhou e disse: não. Ele: sim. Só que em hebraico. Ela: não. Ele: sim. Ela: não. Ele: don't touch me. Agora não. Agora não. Mas vai e anuncia para os meus amigos que eu ressuscitei. O Evangelho de João, segundo ele mesmo, diz que ele, segundo ele mesmo, o discípulo amado, saiu correndo com Pedro. E segundo ele mesmo, ele chegou primeiro. Mas segundo ele mesmo, ele deixou Pedro entrar, porque João era um, né? E Pedro, quando entrou, segundo João, porque ele deixou primeiro, ele encontrou as vestes, o que envolvia o corpo dele, tudo bagunçado. E o lenço da cabeça estava dobrado e colocado à parte. Jesus, ele é a cabeça do corpo. E ele deixou um padrão: o meu corpo está desorganizado. Para vocês serem como eu sou, seja como cabeça. É Jesus. Sabe o que é que a gente está fazendo nesses dias? A gente está pegando o lençol de linho embolado e está dobrando de acordo com a cabeça. Estes são dias de ajustes para a casa de Deus. Estes são dias onde o Senhor está nos preparando para andar nas medidas dele. Então a igreja tem que deixar de ser uma bagunça e voltar a ser um lugar onde a organização de Deus reina. Jesus é o padrão, é a cruz que é o caminho, mas é a ressurreição que é o nosso destino. Porque há um reino prometido, porque muito em breve, irmãos, esse céu se rasgará. E como está descrito pelo profeta Zacarias, ele pisará o Monte das Oliveiras, ele se fenderá de um lado e do outro, ele entrará pela porta de ouro, sairá na porta oriental, em Sião ele levantará o trono de Davi, se assentará e com o trono de ferro ele governará as nações da terra. Isso não é uma historinha, esse é o motivo pelo qual nós existimos. Nós não existimos para manter o nosso casamento saudável.
para ter os filhos do sonho, para realizar o nosso sucesso. Nós existimos vivendo tudo isso e agradecemos. Mas o motivo de existirmos, igreja, é porque ainda há um ato que o mundo não viu. E para que o mundo veja o que não viu ainda, o mundo primeiro vai precisar ver uma igreja que ela não viu ainda. E nós podemos ser essa igreja, a igreja que está de acordo com o cabeça. E a pergunta é: quantos hoje querem estar segundo o padrão do cabeça que é Cristo? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar nessa manhã. Levante suas mãos a Ele como sinal de rendição. E comece a pedir ao Espírito Santo. Diga: Senhor, me molda de acordo com o Filho de Deus. Porque eu quero ser como Jesus é. Eu quero ser servo de todos os irmãos. Eu quero ter um coração que se inclina ao Pai. Eu quero estar disposto a morrer se for preciso. Senhor, eu quero ser obediente. Até que ponto? Até a morte, morte de cruz. Eu não quero ser obediente até receber a minha vitória. Eu não quero ser obediente até passar no concurso. Eu não quero ser obediente até receber a minha cidadania nova. Eu não quero ser obediente até prosperar financeiramente e poder comprar coisas na minha nação. Eu quero ser obediente até a morte, morte de cruz, porque é isto que está me levando para o lugar para o qual eu fui criado. Peregrinos na terra, mas que um dia reinarão nesse lugar redimido e restaurado. O Cordeiro que padeceu na cruz já ressuscitou como leão. Mas ainda há um ato. E as cortinas estão se abrindo. As cortinas estão se abrindo. E o mundo em breve assistirá. O Filho de Deus montado no seu cavalo branco, no meio das suas miríades de anjos. O mundo verá isso acontecer. E quando isso acontecer, e quando todo olho ver, todo joelho se dobrará. E toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Se queremos ser a igreja do Cordeiro, nós temos que viver para a glória não dos homens, mas para a glória do Deus Pai. Escute, irmão. Ontem um irmão chegou para mim ali no meio da obra. Poeira, fumaça e fogo caía do céu nesse lugar. Os irmãos trabalhando de tênis Nike. Eu digo: meu Deus do céu, Senhor, o que é que está acontecendo, Senhor? Tem irmão pendurado ali em cima, irmão quase caindo, o outro balançando para o outro cair. Eu disse: Deus, que momento. Estão até treinando, tipo Eutico, ele cai, morre, vem um, hora o outro ressuscita, sobe de novo. Mas um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, gente, eu estava no meio da poeira. Eu tenho rinite, eu estava no meio da poeira, olhando tudo. O irmão chegou e disse assim: pastor, o senhor acredita em milagres? Olhando assim para tudo. Aí eu olhei para ele e disse: acredito, irmão. Irmão, mas não está pronto ainda não. Olha o andame lá. Olha a parede que não foi pintada ainda. Olha os tapetes de Jessé. Não está pronto ainda não. Mas o que é estar pronto? Sabe o que é que o irmão entendeu? Milagre não é quando tudo estiver da maneira que eu quero. Milagre é saber que eu estou tendo o privilégio de participar do que Deus está construindo. Esse é o milagre. Eu não preciso que tudo esteja pronto para celebrar. Eu celebro para que um dia tudo esteja pronto. A obra não está concluída, igreja. Nós não vivemos para fazer conferências e cursos. Não. Nós não vivemos para escrever livros ou gravar músicas apenas. Sabe por que nós vivemos? Porque essa obra não está pronta. Mas nós já podemos ver o milagre. O milagre mais importante. O Filho de Deus sarando a terra ferida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não é possível que continuemos olhando para essa edificação e achando que nós somos chamados para construir casinhas de tijolo. Não, irmãos, a gente está pavimentando um caminho muito mais excelente.
para aquele que é muito maior do que isso. Essa é a sua missão, sendo um bom pai, sendo boa esposa, sendo bom filho, sendo bom marido, sendo alguém relevante no seu trabalho que manifesta Cristo. E cada vez mais eu amadureço, mais o padrão do corpo se torna o padrão do cabeça. E quando isso acontecer, o Messias judeu dirá: tragam meu cavalo, selem, preparem as miríades, porque chegou a hora. Eu vou casar com o amor da minha vida. Ei, igreja, nós somos o amor da vida dele. Nós não somos a fraqueza dele. Nós somos o amor da vida dele. Porque amar não é fraqueza, amar é demonstração de força. E ele nos amou sendo forte, suportando a dor. E ele nos ama sendo forte, prometendo o que virá para nós mesmos. Levante suas mãos em rendição e diga: Jesus, eu não aguento mais viver sem você aqui. Volta para mim, meu amor. Aleluia, 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 aleluia. Ei. Enquanto Edilson falava aqui do milagre, eu comecei a me lembrar do sentimento que eu tenho todas as vezes que eu venho para essa casa, nos dias de reforma, trabalho, mutirão, limpeza. E eu queria enfatizar isso, o maior milagre. O maior milagre, irmãos, não é quando a gente vem para cá, a gente fala: meu Deus, a gente não tinha dinheiro para fazer, mas Deus fez. Não é isso. O maior milagre não é quando a gente vem para cá e fala assim: meu Deus, a gente não tinha como pagar a mão de obra, nossa, e Deus fez. Não é quando a gente vem para cá e diz assim: olha, meu Deus, a gente não tinha condição de comprar isso. Mas não, irmãos. Sabe qual é o maior milagre? É Deus juntar indivíduos cheios de orgulho, vaidade, como nós somos, e nos tornar um só. Sabe qual é o maior milagre? É Deus pegar indivíduos ensinados e doutrinados por esse mundo a vencer na vida, buscar o que é melhor para si, é pensar somente em si e fazer com que eles olhem uns para os outros, sujeitem uns aos outros, aprendam uns com os outros, percam uns para os outros. Sabe qual é o maior milagre? O milagre é quando a gente chega aqui e a Débora, a irmã que canta no domingo de manhã, que gravou agora, gravou uma música, é chegar ela aqui com a vassoura na mão e pedir para a irmã que limpa. Onde é que eu vou varrer agora? É chegar o irmão que mexe com, que trabalha na Microsoft, e aí ele chega e fala para o irmão: onde é que eu carrego o lixo aqui? O lixo eu coloco aonde? É pegar o irmão que tem, talvez não precisava estar aqui, tinha dinheiro para estar em outro lugar fazendo, e ele chega assim e pergunta: ô Carol, eu posso limpar as cadeiras agora? Porque material o dinheiro compra, mas sujeição, irmãos, coração quebrantado e humilde, isso é obra da cruz de Cristo. Sabe qual é o maior milagre? É que a cruz, um homem nu, injustiçado, cuspido, com o corpo rasgado, conseguiu unificar nele os seus filhos. É um homem que naquela condição conseguiu edificar uma família para o Pai. Esse é o maior nível de sujeição. O maior nível de sujeição é quando você pega irmãos que talvez não precisavam de nada disso, mas com o coração contrito, chega e pergunta: e aí, Letícia, vamos varrer aonde agora? É a irmã que está na sua casa, e sabe como é o milagre? A irmã que está na sua casa, no sábado do seu descanso, e o Espírito entra na casa dela, e toca o coração dela e diz assim para ela: que tal você fazer uma panela de feijão para os trabalhadores? Que tal você fazer uma panela de cuscuz para os seus irmãos que estão lá trabalhando? Irmãos, isso o dinheiro não compra. Isso não há oratória que convença homens a perder, a dar, sem ganhar nada em troca. Esse é o maior milagre. É a obra da cruz que transformou o homem separado de Deus e separado uns dos outros como um só novamente. O maior milagre, irmãos, é a unidade. Sabe?
Porque por meio da unidade as coisas acontecem. Aí sim você pode pensar, mas da onde veio o dinheiro para construir? Da onde veio o trabalho para fazer? Da onde veio a mão de obra? Irmãos, vem do maior milagre de todos, o Cristo, que nos ligou novamente com o Pai e nos ligou novamente uns com os outros. Por isso nós estamos trabalhando aqui não por algo novo, nós estamos trabalhando pelo que Deus está fazendo desde o princípio. Nós não estamos aqui trabalhando para criar uma coisa diferente, nova. Não, nós estamos aqui insistindo na mesma obra que Jesus está trabalhando até hoje, edificando a sua igreja, edificando um corpo. E esse é o chamado, irmãos, para mim e para você nesses dias. Tudo começou nele. E tudo que fazemos aqui, volta para Ele. Essa é a verdadeira adoração. Nós estamos devolvendo ao Senhor o que Ele nos deu, o que Ele nos confiou. Deixa eu falar algo aqui para você. Olha aqui para mim, rapidinho, nós já vamos encerrar. Chegamos na semana, né, do ajuntamento Maranata. E para nós, irmãos, é um momento muito especial. O ajuntamento Maranata é algo que nasceu há muitos anos, lá no sertão brasileiro, no sertão, no lugar improvável, amém? No lugar improvável, no lugar onde talvez ninguém esperava alguma coisa, mas lá Deus fez nascer um grupo de irmãos, né, que buscaram desenvolver aliança, amor e unidade, para primeiramente ouvir e ver a obra que Cristo está edificando. E então nasceu esse ajuntamento com o propósito de tempos em tempos nos reunirmos, nos juntarmos literalmente em volta desse clamor, né, o clamor da noiva, Maranata, hora vem, Senhor. E que tem a ver para nós, irmãos, como um tempo de edificação, tem a ver com um tempo de preparo. A palavra de Deus diz que no dia das bodas, né, João tendo a visão, ele nos escreve dizendo, a noiva está ataviada, está pronta. Então nós queremos, irmãos, nesses dias de forma intencional, voltar nossos olhos e ouvidos para o Senhor e trabalhar nesse ajuste, nessa preparação. É a igreja juntamente com o Espírito, trabalhando por um propósito. A edificação do corpo, a preparação da noiva para se apresentar para o seu amado. E para nós, irmãos, não é... O que mais importa para nós esses dias no ajuntamento Maranata não é só o tema, não é quem canta, quem prega, quem vai tocar, quem vai fazer o quê. A gente nem coloca no cartaz, a gente nem avisa quem vai, porque a gente também não sabe quem é. Mas para nós é o ajuntamento em si, né? A gente tem falado aqui, inclusive no CDM falamos sobre isso, que a comunhão, ela não é parte da igreja. A unidade, ela não é uma estratégia. Não, a comunhão e a unidade é o alvo. Porque essa é a oração que Jesus faz, falando assim, Pai, assim como nós somos um, eu oro para que eles sejam um também. Então a unidade, irmãos, e comunhão não é algo que nasceu na igreja primitiva, é algo que começou na eternidade. O Pai, o Filho, o Espírito, uma comunidade, todos um só, todos em unidade e comunhão perfeita, refletindo isso para a igreja de Cristo. Então para nós a grande importância do ajuntamento Maranata é no que o seu nome diz, no ajuntamento. Nas relações, nos laços, é todos se juntando no mesmo ambiente com um só desejo. Senhor, nós queremos ver e ouvir o que o Senhor está fazendo, falando. Nós estamos aqui com o coração disposto a compreender o que o Senhor está promovendo para essa próxima estação, para esses próximos anos, e juntos, Senhor, aqui deixar declarado diante dos céus essa nação, que nós estamos aguardando ansiosamente o cumprimento da sua vontade. Então eu quero desde hoje, desde já, né, como temos falado já há algumas semanas, queria que você intensificasse sua oração. Amém? Amém, igreja? Posso contar com vocês? Intensifica a sua oração pelo que vai acontecer nesses dias. Ore pelos irmãos que estão vindo, né, para que não aconteça como Edilson, ser barrado na imigração. Ore pelos pastores, amém? Irmãos, são mais de 10 nações. Irmãos de mais de 10 nações, e não só aqui da Europa, mas das Américas também. Tem gente vindo dos Estados Unidos, do Brasil, do Chile, lá da Irlanda, lá da Noruega, da Itália, da Espanha, enfim, irmãos se movendo de várias nações, porque estão crendo no que Deus está estabelecendo na igreja aqui nesses dias. Eles estão olhando para nós, irmãos, com expectativa, estão olhando para nós e vendo aqui uma porta que se abre
para o cumprimento da vontade do Senhor sobre o continente europeu, a partir da nação portuguesa. Então, irmãos, tem pastores que fazendo literalmente loucura, irmãos se engajando, se comprometendo a estar aqui, porque está vendo e entendendo. E eu queria que você buscasse isso no Senhor. Eu não tenho aqui palavras, irmãos, para te convencer, sabe? O nosso propósito não é encher esse lugar, o nosso propósito é estarmos alinhados com o coração do Senhor, mas isso só o Espírito pode te dar, amém? Então eu queria contar com as suas orações nessa semana. Ore, irmãos, ore por cada irmão que está vindo, ore pelos pastores, pelos irmãos, ore para que o Senhor guarde o coração deles, a saúde, ore para que o Senhor abra as portas, literalmente, ore por aqueles que ficam, por aqueles que enviaram esses irmãos, ore pelo recurso, amém? Ore por cada irmão que está se comprometendo com fidelidade, amém? Intensifica a sua oração também pelos dias da conferência, para que nosso coração esteja aberto. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, preste bem atenção nisso, isso é muito importante. Tem coisas, irmãos, que cabem ao Senhor, a gente clama, suplica, mas tem uma medida que o Senhor confiou a nós. Então tem coisas naturais, irmãos, que não adianta, como o Edilson falou, botar a culpa em Deus. Então a gente precisa também um pouco de discernimento e sabedoria. E eu quero dar um conselho para você. Não se distraia. Amém? Não se distraia para esses dias. Cuide, preste atenção no que está tentando te distrair, te desviar do caminho, daquilo que vai acontecer. Defina a sua agenda. Amém? Irmãos, só cabe a você isso. Defina a sua agenda, defina as suas prioridades, sua programação. Deixa eu dar um conselho para você. Cuide para quem você vai emprestar os seus olhos, seus ouvidos e sua boca nesses dias. Amém? É muito sério isso. Cuide com os convites, cuide com as distrações, cuide para não se envolver com coisas simples que vão afastar você do real propósito. Resista, amém? Se você se sentir resistido, chame seus irmãos para orar para você, levante um clamor, não se acomode, levante-se, irmãos, e intensifique sua oração e intercessão nesses dias. Amém? E eu quero, para encerrar, convidar você a estender sua medida de generosidade nesses dias, amém? Quem está bem próximo, os irmãos que acompanham a nossa movimentação, sabe dos grandes desafios que nós temos. Falando de dinheiro, irmãos, nós somos um milagre. Isso é inexplicável. Não tem como explicar. Não tem como anotar tudo, lembrar de tudo ou de cada detalhe, mas literalmente é um milagre para estarmos aqui, chegarmos até aqui. Mas foi porque o Senhor conduziu o seu coração a isso. Então eu queria mais uma vez compartilhar isso com a igreja. Estenda a sua medida de generosidade, amém? Nos dízimos e nas ofertas, temos tantos desafios, irmãos, tantas coisas que vai ajustando, né? Tantos irmãos que nós vamos receber, pastores próximos, pastores que caminham em autoridade sobre nós, e nós queremos honrar esses homens, queremos estar junto deles, né? Proporcionando um tempo onde eles se sintam à vontade, acolhidos, né? Acolhimento, a gente sabe que é algo que a gente bate muito nessa tecla, a gente faz o que pode, mas com o coração totalmente sujeito a isso, a receber bem os nossos irmãos. Eu queria convidar a igreja a você acolher os visitantes, amém? Irmão, nós vamos receber muita gente, muita gente. Deixa eu falar para você, se você não tiver um coração acolhedor, o Maranata vai ser um ambiente estranho para você, sabia? Porque alguém vai tomar a sua cadeira, sabia? Sabia que quinta-feira alguém vai tomar a sua cadeira, aquele lugar de estimação que você tanto gosta de sentar? Alguém vai tomar a sua cadeira. Então, se você não tiver um coração acolhedor, você pode se ofender com o jeito, com a forma, com quem prega, com a música que canta, com o som, com não sei o quê. Mas se nós tivermos um coração, irmãos, responsável e pertencente, você vai vir aqui quinta, sexta, sábado e domingo como um servo. Você vai vir para dar a sua cadeira. Se precisar, você fica em pé. E eu já vou te avisar desde já. Vai precisar que alguém fique em pé. Vai ter muita gente. Olha, ó. Tá vendo tem arquibancada ali? Ó, usa a arquibancada. Tem até a parte de baixo. Senta ali também, ó, pode sentar. Vamos encher a geral. Vai virar uma bomboneira aqui. Mas tenha um coração acolhedor. Deixa eu falar uma coisa para você. Faça amigos. Convide os visitantes. O irmão veio lá da Noruega. Vamos jantar lá em casa. Amém? Convide os irmãos, faça amigos. Leve para sua casa, leve para conhecer Braga. Leve para conhecer o bom Jesus, coisa linda. Leva nos cafezinhos que tem lá no centro. Conta a história de Braga. Leva ele lá no Arco da Porta Nova. Fala, olha, aqui entravam os romanos. Sabe? Seja acolhedor. Amém, irmãos? Acolha as pessoas, ame, faça amigos, pegue o contato,
sabe? Compartilhe os testemunhos, aquilo que Deus está fazendo. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, não para ser servidos. Essa conferência não é para nós. Amém? Essa conferência não é para mim e para você. Nós não estamos aqui para ouvir o pastor que vem lá do Brasil para pregar. Nananina, não. Nós estamos aqui para abrir um portal eterno sobre os céus dessa cidade, dessa nação, que vai marcar os nossos dias e vai propor para nós, irmãos, uma nova estação daqui para frente. Amém? Sou grato a cada um, irmãos, que tem dedicado seus dias, seu tempo, seu suor. Irmãos que trabalham o dia todo e no final do dia vêm para cá trabalhar um pouquinho mais. Eu quero, sabe, honrar a vida de vocês, dizer o quanto vocês são importantes para nós, importantes para o corpo de Cristo. E sem unidade, irmãos, nada disso aqui se faria. Amém? Então estique sua medida de compaixão, de acolhimento, e se façam, não seja como o irmão mais velho, ofendido, sabe? Se proponha nesses dias a abrir os braços e ser aquele que vai ajudar os irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, bem importante. Sabia que muitos dos irmãos que vêm para cá, é bem sério isso, talvez muitos não alcançaram o que a gente já alcançou? Sabia que muitos não viram o que a gente está vendo? Você sabia que muitos irmãos que estão vindo para cá estão doentes? Irmãos, eu não estou falando, eu não estou supondo, eu ouço isso dos irmãos. Tem irmão desesperado, teve irmão que comprou passagem só de vinda. Ele falou, cara, eu preciso, mano. Eu sei que Deus está fazendo algo nas nações, na Europa, mano, eu preciso provar do que Deus está fazendo. Teve irmão que fez loucura. Você sabia que tem irmãos que estão vindo para cá porque eles acreditam que nos próximos anos a Europa será avivada? Você sabia que tem irmãos que estão vindo para cá porque eles acreditam que Portugal é uma porta de entrada para as nações da Europa? Tem irmãos vindo para cá porque eles estão crendo que aqui nessa comunidade simples, nesses irmãos improváveis, Deus vai fazer nascer, irmãos, uma Antioquia, um lugar de treinamento e envio para as nações da Europa. Tem irmãos vindo para cá desanimados com a igreja. Eu vou esticar um pouquinho mais. Tem pastores vindo para cá desanimados com a igreja. E talvez, irmãos, nós nesses dias temos uma responsabilidade de orar por esses irmãos, de profetizar sobre esses irmãos. Deixa eu te falar, irmãos, se você tiver um pouquinho de coragem nesses dias, cara, o Espírito vai te encher de uma forma, você vai sair profetizando aqui pelos irmãos, botando a mão nos irmãos e encorajando eles, sabe, orando para que ressuscite vida novamente no coração desses irmãos. Nós não devemos pensar mais do que somos, mas também não devemos pensar menos. Tem uma porção sobre essa casa e principalmente Deus está movendo sobre essa nação, sobre os céus dessa nação. Então tudo está favorável, irmãos, para que a gente nesses dias seja um canal de encorajamento e ativação para os muitos irmãos. Amém? Então fique à vontade, você tem os dados ali, tem adesivo novo na cadeira, vocês viram? Olha que coisa linda, tem adesivo novo. Fique à vontade para você ofertar, para você dizimar, e é isso, Deus abençoe, amém? Vão em paz, até quinta-feira.